Pátria que me pariu, quem foi a pátria que me pariu? Fala pessoal, aqui é o Gustavo Gar falando diretamente de Washington. Hoje, dia 7 de maio, nós estamos prestes a ir para a audiência que nós conseguimos com muito esforço, com muito trabalho, para falar sobre a censura no Brasil, a ditadura do judiciário. Nós teremos os testemunhos do Michael Shellenberger, do dono da Rumble, do Paulo Figueiredo. Logo após nós teremos uma coletiva de imprensa para mais uma vez denunciar o que está acontecendo no Brasil. Dessa vez com uma atenção muito maior dos congressistas e da imprensa americana, que estão chocados com o nível de autoritarismo que surgiu no nosso país. Eu não vou mentir para vocês, nós estamos aqui hoje numa comitiva em torno de 15 parlamentares e estamos todos com o coração partido. Muitos de nós, não todos, gostaríamos de poder estar ajudando lá no chão, no Rio Grande do Sul, a tragédia com essa catástrofe que está acontecendo. Mas essa batalha também não pode ser esquecida. É através disso que está acontecendo aqui hoje nos Estados Unidos, através das nossas ações, dessa audiência, dessas denúncias, que a gente consegue ter um pouco de esperança de viver em um país normal, um país onde a democracia seja respeitada, a Constituição seja respeitada e os nossos direitos fundamentais não sejam tão atacados. Mas o coração está dividido. Uma parte de mim gostaria de estar hoje no Rio Grande do Sul, ajudando as pessoas do nosso estado, do Rio Grande do Sul, que está passando pela pior tragédia da sua história. Ainda mais quando a gente percebe que esse governo federal não está ajudando em nada. E os verdadeiros heróis hoje são as pessoas, o povo do Rio Grande do Sul, que estão se mobilizando, pegando seus barcos, caiaques, canoas, jet skis, para poder ajudar a população desse estado, para poder ajudar os seus amigos, os seus vizinhos, muitas vezes colocando as suas vidas em risco. Enquanto isso, Lula e o governo não faz nada, abandonou o Rio Grande do Sul. É por isso que nós estamos aqui. Não dá para aceitar esse tipo de governo, não dá para aceitar esse autoritarismo, não dá para conviver em um país onde pessoas que não têm mínimo de apreço pela vida do cidadão brasileiro estão no poder. E muito menos por esse judiciário que não respeita mais a nossa Constituição. Estamos fazendo a nossa parte, não é fácil. O Marcel Van Hatten, que também estaria aqui hoje, não pôde vir, mesmo porque o aeroporto de Porto Alegre está impossibilitado de fazer voos, está fechado, debaixo d'água, mas nós vamos fazer a nossa parte. E assim que eu voltar, essa semana ainda, eu prometo também fazer o possível, ir para o Rio Grande do Sul, fazer o possível usando as redes sociais para ajudar a população de lá. Mas esse é o momento de lutar em dois flancos. Essa é uma oportunidade que nós não poderíamos deixar. Nós debatemos muito se realmente nós deveríamos vir ou não, mas essa oportunidade é única para poder resgatar a democracia no nosso país. Então nós viemos aqui com pesar no nosso coração, com muito sofrimento, mas nós vamos fazer essa batalha, nós vamos levar adiante. E eu garanto a todos vocês que o povo brasileiro sentirá orgulho dos resultados que nós estamos trabalhando, que nós estamos almejando aqui. Enquanto isso, as nossas orações continuam sendo proferidas pelo povo do Rio Grande do Sul, por essa população maravilhosa, um povo que agora está sofrendo como nenhum outro estado do nosso país. Agora, uma coisa me chama a atenção. Se uma catástrofe como essa tivesse acontecido na Venezuela ou em Cuba, eu tenho certeza que esse governo teria mandado todo o contingente da aeronáutica, da marinha, das forças aéreas, do exército para ajudar. Mas como é o povo do Rio Grande do Sul, eles não fazem nada, apenas fingem que estão fazendo alguma coisa. Até agora foram 600 e poucas pessoas das Forças Armadas disponibilizadas numa ação onde 300 cidades estão debaixo d'água. É um absurdo o que esse governo está fazendo, mas graças a Deus, o povo brasileiro, os gaúchos estão trabalhando para salvar seu próprio estado, porque se dependesse desse governo, não aconteceria nada. Mas vamos lá, voltando ao que está acontecendo aqui em Washington. Então nós teremos agora a audiência que começará aí dentro de alguns minutos, com testemunhos e documentos sendo apresentados. Nós preparamos um testemunho por escrito que nós vamos apresentar em mãos também, relatando exatamente o que está acontecendo no Brasil, com provas, com evidências irrefutáveis. Que somente assim, somente com o mundo tendo consciência que uma nova ditadura está sendo instaurada, pode ser que a gente possa resgatar a nossa democracia. Oremos pelo Rio Grande do Sul, oremos pelo nosso país, mas continuaremos trabalhando em todos os flancos para resgatar a nossa nação. Um abraço, fiquem com Deus. E o senador Alessandro Vieira cobrou do presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, transparência sobre os gastos com viagens e eventos do ministro Gilmar Mendes no exterior.
No pedido, feito por meio da Lei de Acesso à Informação, Vieira argumenta que a presença de Gilmar Mendes em ao menos 11 eventos dos quais o ministro participou entre junho de 2023 e abril deste ano se deu em razão de sua posição institucional e o exercício de seu trabalho no STF. Nesse contexto, o senador alega que não existem informações transparentes e públicas a respeito de detalhes desses eventos e possíveis conflitos de interesse no âmbito de processos judiciais. O senador contestou ainda se o Supremo pagou as passagens aéreas e as diárias para a participação do decano da Corte nesses encontros. Alexandre Garcia, quero dar as boas-vindas nessa sexta-feira hoje conosco. Muito boa noite, seja bem-vindo. Aliás, Alexandre, as viagens dos ministros do Supremo aí ao exterior para comparecer em eventos, né, é tema do seu artigo dessa semana também da Revista Oeste, né, Alexandre? E agora a gente traz essa informação, essa notícia aí que o senador Alessandro Vieira chegou a enviar um ofício ao STF solicitando informações, quer saber, em nome da transparência, né? Os gastos do ministro Alexandre de Moraes. Ele fez um levantamento, em menos de um ano, Gilmar Mendes teria participado aí de 11 eventos. Boa noite. Boa noite, Paula. Boa noite, Ana Paula, Piotto, Carlo. Eu continuo em Portugal, onde o ministro Gilmar Mendes, né, para onde ele vem com alguma frequência. Eu mesmo já encontrei 2 vezes, tivemos o mesmo voo. O senador está usando uma prerrogativa do Senado, do Parlamento, que é fiscalizar o governo, fiscalizar a administração pública. E com base no artigo 37 da Constituição, que diz que os 3 poderes estão sujeitos à publicidade, né? Além da moralidade, da legalidade, da eficiência, da publicidade. Então, ele tem razão em querer saber, afinal, por quê? Porque cada vez que um ministro se ausenta, como foi o caso de Londres, por exemplo, foi durante a semana. Foram dias de trabalho no Supremo. Eles não batem ponto, é claro, mas tem todo mundo no Supremo tem muito processo, né? Portanto, tem muito trabalho. E ele tem razão em querer saber, né? Porque, enfim, são servidores do público, estão lá para prestar serviços ao público, em nome do público, e têm obrigações perante o público, de trabalhar, né? De ter eficiência, de trabalhar com moralidade, com impessoalidade, com legalidade e com publicidade. Agora, vamos ver o que vai fazer o presidente do Supremo na resposta ao senador. Ana Paula Henkel, muito boa noite, seja bem-vinda. Quero ouvi-la também aí sobre essa iniciativa do senador Alessandro Vieira, que quer explicações, né, quer transparência e saber exatamente quais foram as despesas gastas aí com o ministro Gilmar Mendes nesses últimos eventos. Essa semana falamos muito sobre o evento que os 3 ministros do Supremo participaram em Londres, né, Ana? Um evento, diga-se de passagem, falado em português para brasileiros, em um hotel com diárias aí a R$6 mil, patrocinados por empresas, algumas delas que têm causas tramitando justamente no Supremo Tribunal Federal e também no STJ. Boa noite. Boa noite, Paula. Inacreditável, né? Tentar explicar essa situação para qualquer pessoa que more fora do Brasil. Boa noite, Caute, Piotto. Boa noite, mestre Alexandre Garcia. Hoje é dia de mestre Alexandre Garcia com a gente. E muito boa noite à nossa audiência maravilhosa, fechando a semana com a gente. Paula, eu quero pegar esse gancho do Alexandre do artigo 37, né? É exatamente nesse artigo 37 que diz que contagem de votos precisa estar sob escrutínio público. Não é possível, né, meia dúzia de pessoas se fecharem numa sala e contar os votos de qualquer eleição. Então, aqui, né, saindo um pouquinho do assunto, mas também um assunto que remete às nossas casas legislativas, será que vamos poder discutir isso novamente? Né, a contagem pública de votos, a urna com mais uma camada de transparência,
de segurança, né? Seja propostas podem ser analisadas, mas havia uma proposta que, inclusive no passado, era uma proposta que foi aceita pelas casas, mas que o Supremo Tribunal Federal disse que era inconstitucional. Será que vamos poder discutir novamente, já que estamos falando de transparência, o senador cobrando transparência do STF? Será que é tão ruim assim? Vai ser proibido nós cobrarmos transparência do nosso sistema eleitoral, como pede o artigo 37? É a palavra do momento no Brasil, não é, Paula? Transparência. Ontem falamos da falta de transparência que querem colocar exatamente em quem usa o dinheiro do pagador de impostos para viajar com os jatinhos da FAB. O brasileiro não vai poder saber quem usou o nosso dinheiro para viajar com esses jatinhos. Destino também não vamos poder saber. Cartão corporativo do presidente Lula também não pode ser transparente. A carta a outros líderes, né, como Putin, por exemplo, não tem transparência. A agenda do presidente Lula também não tem transparência, a não ser que a nossa primeira-ministra Janja autorize, né, que o Brasil saiba o que o presidente do Brasil está fazendo. Então, Paula, a palavra do Brasil do momento é essa: transparência. Transparência. E eu voto a cobrar que o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, tire da gaveta o projeto que já foi analisado, apreciado e votado pelo Senado, que visa a extinção do foro por prerrogativa de função para os parlamentares, exatamente para que eles não fiquem à mercê do Supremo Tribunal Federal, não fiquem reféns do Supremo Tribunal Federal e assim eles possam cobrar qualquer tipo de transparência para a nação brasileira. Pergunta que não quer calar. Qual será a grande tragédia que vai acontecer no Brasil daqui para frente? Ou melhor, estamos preparados para lidar com coisas ruins que vierem para nós aqui no Brasil? Qual é a reação do brasileiro para a próxima tragédia? É isso, estamos prontos? Estamos preparados? Aprendemos com lições das tragédias anteriores? Resposta difícil, mas muito provavelmente não aprendemos. Estamos sempre repetindo as mesmas coisas, os mesmos procedimentos, os mesmos erros. No Brasil, parece que temos aqui a maldição do Karl Marx. A história se repete como farsa. Marx roubou essa frase de Hegel, mas ela vale para explicar um pouco do que acontece no Brasil. A gente aqui continua repetindo os mesmos erros e não apresentamos a capacidade de inovação para arrumar soluções concretas para problemas que são históricos, estruturais, repetitivos, até certo ponto enchem o saco. Então, tem que perguntar sempre: estamos prontos para a próxima crise? Você vai ver os políticos. Veja o que está acontecendo agora com essa tragédia climática no Rio Grande do Sul. Ontem tivemos o presidente Lula, junto com o presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, e presidente da Câmara, Arthur Lira. Os três juntinhos dizendo: vamos fazer todos os esforços, vamos arrumar todo o dinheiro para bancar o que for necessário para o Rio Grande do Sul. Você consegue acreditar numa imagem desse tipo? Esses políticos têm credibilidade para fazer tal afirmação, dizer que não, vai ter recurso, está tudo garantido, pode deixar, faremos os melhores esforços para tudo resolver? Não, as pessoas não acreditam nesses políticos. Esse é um problema grave do Brasil. Em qualquer lugar do mundo, dirigentes se reunindo para resolver uma tragédia seria uma cena normal. No Brasil, isso vira uma cena patética. A população não aguenta mais ver isso. No entanto, é a enxurrada de promessas, é a enxurrada de vamos resolver, vamos fazer, vamos acontecer, vamos prevenir, que a gente ouve na mídia, né? Na espetaculosa cobertura de toda a tragédia que acontece. É sempre assim. Essa do Rio Grande do Sul não está sendo diferente e nem será diferente em outras tragédias. O que a gente tem que promover no Brasil são discussões estruturais. O Brasil tem um problema sério. Tem um Estado brasileiro corrupto
que não funciona direito, só sabe roubar recursos da sociedade e que não apresenta soluções. Odeia planejamento. Quando planeja, planeja para roubar e não para fazer as coisas certas que precisam ser feitas. Enchentes sempre acontecem. Todo mundo sabe, a gente tem várias cidades que vivem em estuários de rios, em meios de rios, em baixadas. E aí? Quais são os planos concretos que existem, que são debatidos com a sociedade para minimizar problemas quando grandes cheias, grandes chuvas ou outros problemas climáticos acontecem? Todo ano a gente tem um problema. Ou estamos discutindo o excesso de chuva ou a seca. O Rio Grande do Sul, até tempos atrás, vivia uma seca. 8 meses atrás, teve uma enchente. E agora uma maior ainda. Vamos esperar pela próxima gigantesca? Ou vamos ter soluções concretas para resolver o problema? De novo, não estamos fazendo debates corretos para resolver os problemas reais do Brasil. Esse talvez seja o maior drama nosso, drama nacional tupiniquim. Não conseguimos ter planejamento para coisas sérias, obras necessárias. E quando se fala em obra, então, vem aí o carnaval, né? Agora, depois de decretados os estados de emergência, você tem que reconstruir um estado e aí vem a turma da corrupção para fazer a festa. Isso é previsível, isso é algo assustador, algo tão trágico quanto a própria destruição causada pelo clima, pela desavença climática. Então, o Brasil precisa discutir seriamente seus problemas e apontar soluções de verdade. Não ficar de historinhas e promessas, porque a população não aguenta mais isso. Mas, de novo, nossa classe política está pronta para isso? Claro que não. Uma classe política extremamente desqualificada, que só pensa nela, na maioria do tempo, e que não quer saber do interesse público, não. Quer primeiro, quero o meu, quero mais, e o que é bom para o povo, o que é bom para o povo alguém faz. Talvez Deus faça, não os políticos. Então, essa mentalidade é que precisa mudar. A maioria da população brasileira pensa em mudanças, quer mudanças, mas ainda precisa ter energia, união, coragem para cobrar por essas mudanças. Por enquanto, os políticos fazem o que eles querem. Nós ficamos ao Deus dará do clima e da desgovernança. Até quando? Eis a grande pergunta. Para Ouro Verde Brasil, Jorge Serrão. Então, esse é um vírus global, é um problema que está acontecendo no Canadá, é um problema que está acontecendo na Alemanha, é um problema que está acontecendo na França, Nova Zelândia, Austrália, essa semana tiveram um problema muito forte. Então, é um problema mundial, é uma diferença de visão de mundo, onde desde do iluminismo, que o ministro Barroso também gosta de falar muito, mas eu acho que ele não leu nada sobre o iluminismo, apesar de eu achar ele muito preparado, é estranha, são decisões das declarações dele, havia um consenso de que a liberdade de expressão era um pilar do Ocidente. E hoje esse consenso não existe mais. Então você tem que entender que é um problema global que está no Brasil com as suas consequências no Brasil. Eu brinco de dizer, falo isso com muita frequência, que é como se fosse um vírus que se espalhou pelo mundo. Eu acho que essa metáfora todo mundo hoje entende. Um vírus que se espalhou pelo mundo e depende do sistema imunológico de cada país para ver o quanto que o vírus vai fazer mal. No Brasil, como a gente teve esses 30 anos de esquerda, o nosso sistema imunológico era muito ruim. E nós nos tornamos o pior exemplo do mundo. Isso ficou muito claro pelo que o Elon Musk disse, né? Ele opera em 190 países, o Brasil é o pior deles em liberdade de expressão. Isso diz muita coisa, diz que a gente está pior que a Venezuela, por exemplo, onde o X, o Twitter, opera normalmente. Mas esse é um problema global. Essa é a primeira parte da análise. A segunda parte da análise é você ver que não seria possível que isso tudo tivesse acontecendo se não fosse o respaldo que o Alexandre de Moraes tem. Esse respaldo internacional que ele tem, das pessoas que apoiam essa visão. Então, eu enxergo muita fortaleza, muita coragem, eu não desprezo o papel individual do ministro Alexandre de Moraes, mas eu acho, de fato, que ele só é possibilitado de fazer o que fez por conta do respaldo internacional. E eu digo isso com evidências. Primeiro, você pode olhar as reportagens do David Agape, mostrando as conexões internacionais do TSE,
que foi publicada mais ou menos um mês atrás. Não sei se o Agape já teve aqui na Rádio Oliveira, se não teve. Não, ainda não, Paulo. Então, sugiro que o convide, até passo o contato, reportagens incríveis. Depois você teve uma reportagem do Financial Times, e isso é muito grave. E depois, acho que foi a Andréa Sadi, não, a Natuza Neri, repercutiu num podcast dela na Globo News, onde eles se gabam de que os Estados Unidos enviou o diretor da CIA, agora não me lembro mais, o secretário de Defesa, que é o chefe do Pentágono, o Jake Sullivan, que era o assessor de assuntos internacionais, e vários outros burocratas por meses no Brasil para chantagear e ameaçar militares, civis, políticos, burocratas, técnicos, a não questionarem o processo eleitoral brasileiro, ou seja, a garantirem que o Alexandre de Moraes tinha poder irrestrito. Isso foi feito por pressão internacional. Também foi feita uma reportagem longa da Piauí a esse respeito, mostra como a esquerda esteve no Congresso dos Estados Unidos e articulou com a extrema esquerda do Congresso americano uma série de pressões no Brasil, fizeram moções, resoluções, falaram com o Departamento de Estado. Então, houve essa pressão internacional para permitir que o Alexandre chegasse lá. E o terceiro aspecto da análise é você olhar e falar assim, bom, no Brasil não há mais meios de ação. O Nicolas Ferreira, meu amigo, de quem eu admiro tanto, deputado, ele fez um discurso uma vez, mais ou menos uns 6 meses, um ano atrás, acho que uns 6 meses atrás, muito emocionado, onde ele diz, eu queria fazer mais. Vocês acham que eu não quero fazer mais? Eu queria fazer mais, mas eu não tenho meios. Eu não tenho como, a gente não tem mais o que fazer. Quando você olha todos esses cenários, você pensa, olha, talvez tenha algo a ser feito de fora. Assim como a esquerda tem os aliados dele de fora, a direita precisa ter os aliados dela de fora. Qual o problema nessa história? E eu sei que o pessoal fica muito chateado quando eu faço essas coisas, mas assim, meu trabalho como jornalista não é ser animador de torcida. Então eu tenho que dizer, o presidente Bolsonaro, um dos grandes deméritos dele foi não ter olhado para o exterior com respeito. Ele achava bobagem, ele é um cara tão preocupado com o Brasil que ele ficava falando, eu tenho que cuidar do Brasil, não tenho que cuidar do exterior. Então ele não aproveitou a relação dele com o Donald Trump o suficiente. O próprio Eduardo Bolsonaro, esse sim, que viajava nos Estados Unidos, construiu uma rede de relacionamentos nos Estados Unidos e na Europa invejável, não tinha o respaldo o suficiente do pai para fazer as coisas que tinha que fazer. Essa é a triste realidade. Então, em 2022, não havia nenhuma conexão entre a direita americana e a direita brasileira. E aí que entra o momento de arregaçar as mangas e começar a construir isso. Isso foi um processo muito lento. Alguns contatos o Eduardo Bolsonaro tinha, alguns eu tinha, e a gente foi começando a bater nas portas. Primeira vez que a gente foi, quase ninguém quis receber a gente. A gente falava Brasil, virou uma ditadura, as pessoas, esses caras são malucos. Mas a gente foi batendo de porta em porta, batendo de porta em porta, batendo de porta em porta, até que as pessoas começaram a nos ouvir e falar, esse cara não é maluco. E o que permitiu que eu fizesse isso, ironicamente, foi o Alexandre. Porque eu podia dizer, eu sou a encarnação da ditadura brasileira. Eu sou um jornalista com passaporte cancelado. Eu sou um jornalista censurado. Eu sou um jornalista perseguido. E não é qualquer jornalista, é o jornalista que apresentava o programa mais assistido de política do Brasil. Prêmio Best, melhor programa político do Brasil, todas as premiações. Eu sou bloqueado. E aí as pessoas começaram a ouvir. Primeiro um congressista aqui, depois outro ali. Aí a gente encontrou o Chris Smith, que já conhecia o Brasil, o membro mais antigo do Congresso dos Estados Unidos, o presidente o chairman, né? Aqui não sei como é que chama no Brasil, presidente do subcomitê de direitos humanos do Comitê de Relações Exteriores, uma pessoa muito influente, e a gente começou até a mensagem sendo propagada. Ainda tem muita coisa para fazer. A gente abriu uma nova frente no Comitê Judiciário, que foi quem divulgou os documentos das decisões do Alexandre, vai divulgar novas decisões envolvendo o Rumble, talvez envolvendo as outras redes sociais. A gente está botando luz sobre o que está acontecendo no Brasil. A gente vai ter, sim, eu não sei ainda a data, possivelmente no início de maio,
a audiência dentro do Congresso dos Estados Unidos, onde você vai ter pessoas internacionalmente, pessoas renomadas, depondo sobre a situação do Brasil. Você tem em curso, eu já vi o primeiro rascunho, um projeto de lei que vai ser apresentado ao Congresso dos Estados Unidos impondo sanções econômicas e sanções aos indivíduos envolvidos, inclui o Alexandre de Moraes, envolvidos na violação de liberdade de expressão no Brasil e direitos humanos. Esse é um processo. É um processo. Paulo, Qual o objetivo? Qual o objetivo final? O objetivo final é lançar luz sobre o que acontece no Brasil e para que as pessoas moderadas, digamos assim, as do meio, que até agora aplaudiram o Alexandre, que elas percebam que ele ultrapassou todos os limites. E a gente já vê sinais disso. A gente já vê a Folha de São Paulo, a gente já vê o próprio Barroso dizendo, não, no geral, a atuação do ministro foi muito importante, mas talvez tenha cometido alguns excessos. A gente começa a ver os primeiros sinais disso. E a gente conta, eu sei que parece contra-intuitivo, Pitoli, mas a gente conta que o Alexandre continue errando. Então, porque me parece que ele tem traços de psicopatia, e eu estou falando isso como diagnóstico clínico, não como xingamento. E uma característica dos psicopatas é que, pela falta de empatia deles, quando ele também sofre de transtorno narcisista, esse é mais do que evidente, quando um psicopata narcisista está com um poder ilimitado, ele não tem muita noção. E aí ele vai comprando brigas que ele não poderia comprar. E eu torço para isso. A pior coisa que o Alexandre pode fazer para mim hoje, por incrível que pareça, que seria antagônico, é, por exemplo, retirar os meus bloqueios. Eu falo, puta, não faz isso não. Não devolve meu passaporte, senão eu perco lugar de fala, senão você me enfraquece. Então eu preciso que ele continue errando, eu quero que ele continue a tempos veritas, eu quero que ele continue para mostrar que ele tem força. E conforme isso for se tornando evidente, pode até prender o Bolsonaro, embora eu ache hoje isso menos provável do que já foi, conforme ele for errando, o nosso trabalho vai ficando mais fácil. E uma hora eu aposto, Pitoli, que o sistema vai expelir o Alexandre. E um componente fundamental para isso, só para terminar, que eu não tenho controle, é a eleição do Donald Trump. Porque no momento que o Trump for eleito, é game over para ele.